o eleitor brasiliense ainda tem uma memória muito viva do senhor como governador. Qual foi a reação do eleitor brasiliense? Como é que o senhor acha que o eleitor brasiliense vai reagir a essa decisão sua? Eu tinha duas opções. A primeira opção, ficar triste, porque a hora que eu posso voltar na política, depois de 12 anos atravessando um deserto, e poder retomar o meu projeto de governo, e concluir as obras que eu tinha iniciado, e entregar a Brasília dos meus sonhos, por uma circunstância política, eu não posso ser candidato ao governo. Então, minha primeira opção era ficar triste. E a segunda opção? A segunda opção era dizer, puxa vida, depois de 12 anos atravessando o deserto, depois de tantas humilhações, depois de tantas dificuldades, eu posso retomar a vida política. Eu vou retomar com humildade, como deputado federal. Eu estou feliz. A segunda opção, então, é ficar feliz. Entre as duas opções, eu já escolhi. Eu estou feliz. Porque eu poderia agora dizer, não, eu vou ser candidato a governador e pronto. Aliás, o presidente, porque antes da conversa que tivemos com o governador, com a Flávia, com a ministra Damares, eu tive uma conversa sozinho com o presidente. E o presidente, com quem eu tenho uma relação de amizade pessoal desde o tempo em que convivemos no Congresso, ele foi muito, assim, elegante comigo. Ele disse, Arruda, você é o senhor da sua decisão, eu vou respeitar a sua decisão. Claro, estava claro que ele desejava a unificação do seu campo, mas ele não me forçou a isso. Ele me deixou muito à vontade. Então, por que eu escolhi voltar como deputado? Primeiro, para facilitar essa composição política mais ampla. Em segundo lugar, para não prejudicar o projeto da Flávia. Em terceiro lugar, porque se eu estou voltando de 12 anos de um deserto, é mais racional que eu volte degrau por degrau, não queira subir de elevador. E é o que eu vou fazer. Esses dias alguém me perguntou, mas Arruda, você já foi senador, foi líder do governo do Senado, foi deputado federal, foi governador, você vai voltar para deputado federal? E eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu convivi na Câmara com Miguel Arraes, que com toda a história dele, e já tinha sido governador 2 vezes, voltou a ser deputado. Eu convivi na Câmara com Franco Montoro, que tinha sido governador de São Paulo e um grande governador, e depois foi deputado. Eu convivi com Ronaldo Cunha Lima, que tinha sido governador da Paraíba e depois foi deputado. Eu convivi com Roberto Magalhães, que tinha sido governador de Pernambuco e depois foi deputado. E vocês certamente citariam outros nomes. Ora, por que eu não posso usar essa experiência que a vida me deu para, como deputado, dar uma contribuição ao país? Agora, houve um deslocamento mesmo. A Ana Maria lembrou bem, nós tivemos um deslocamento do poder, do executivo para o legislativo. Qual é a principal, o senhor eleito, se o senhor foi eleito deputado, obviamente, né? Como é que o senhor, quais são as principais políticas públicas que o senhor pretende empreender lá, defender dentro do Congresso? O que o senhor traz aí desse período que o senhor ficou pensando, não só o DF, como também o Brasil? O que é possível trazer, o que o senhor acha que é mais urgente para colocar? Eu acho que é preciso renegociar essas relações. O Brasil hoje vive um presidencialismo que é parlamentarista. E nós temos um parlamento que é presidencialista. Ou seja, vai ter que haver um pacto aí, alguma coisa? Eu acho que nós temos que chegar no meio termo. Vocês sabem que a Constituição de 80... Eu acho que um judiciário que tem um ativismo, um judiciário que tem um certo ativismo que talvez precisa ser moderado. Muito bem. Isso faz parte do aprimoramento democrático. Eu acho que vai ter que haver uma repactuação de papéis. Vou te dar um exemplo. Não dá para sobreviver com as RP9. Com as emendas de relator. O senhor defende que acabe. Eu não vou dizer que acabe, porque eu defendo que a principal missão do Congresso no mundo, o Congresso foi criado para criar o orçamento. Então, o papel do Congresso, o principal papel do Congresso Nacional é definir o orçamento da República. Mas as emendas de relator, como estão postas hoje, retira do Executivo a pequena margem que ele tem de definir projetos prioritários dentro do seu plano de governo.
Então, qualquer que seja o presidente da República e qualquer que seja o Congresso Nacional, nós precisamos repactuar isso de tal maneira que quem está no Executivo, quem estiver sentado na cadeira de presidente, tem um pouco mais de margem de manobra para definir os projetos que considera prioritários e pelos quais ele foi eleito. Na verdade, hoje, isso vale para o presidente da República, mas vale também para governadores e prefeitos, a margem de manobra do Executivo está muito pequena. E isso é muito ruim. Circula nas redes sociais um vídeo do governador Ibanez falando: o demônio da campanha de 2018 tem CPF, é José Roberto Arruda. São resquícios da eleição passada. Dá para ter um bom diálogo, uma boa convivência com um adversário que tem esse tipo de conflito? Olha, quem dirige um carro olhando pelo retrovisor corre o risco de bater num poste. Eu acho que ele, governador, ao me procurar e ao buscar o entendimento, ele já fez um gesto no sentido de que se arrependeu daquela palavra talvez mal colocada num momento infeliz. Eu não vou julgá-lo por isso. Acho que o governador é um homem inteligente. Ele tem problemas no governo dele, inclusive de rejeições, e ele está tendo uma oportunidade de, ao ter a possibilidade de um acordo político mais amplo, fazer ajustes no seu governo e talvez até na sua postura. A primeira eleição, numa circunstância específica da política brasileira, ele ganhou sozinho, como o Witzel ganhou no Rio, como o Zema ganhou em Minas. Aqui a eleição dele foi... Mas foi um momento diferente. Foi um momento diferente. Agora que voltamos à política tradicional, dos entendimentos, dos acordos suprapartidários, acho que o governador Ibanez, que é um homem inteligente, está tendo uma chance que a vida lhe dá de fazer ajustes no seu governo. Deixa eu fazer aqui uma coisa porque eu poderia, mais uma vez, né, as escolhas, eu podia ficar com raiva do que ele disse em 2018 e não querer acordo, ou eu poderia ficar grato porque ele retomou as minhas obras que estavam paradas há 10 anos. Por exemplo, eu tinha licitado o túnel de Taguatinga, passaram 2 governadores, não fizeram. Ele veio e fez. Opa! Eu queria fazer o viaduto do Sudoeste. Ele retomou. Eu queria fazer o viaduto do Recanto das Emas, com o Riacho Fundo 2. Ele retomou. Eu queria fazer a saída norte. Ele retomou. Então, o fato do governador Ibanez ter retomado as minhas obras, que estavam paradas há 10 anos, me dá assim, um sinal muito positivo da sua capacidade de evoluir na gestão pública. E isso é um ponto interessante para o entendimento. Por isso, eu dou valor ao governador Ibanez de ter retomado vários desses projetos. E por isso também, nesse acordo que fizemos agora, fizemos questão de colocar no papel interesses públicos relevantes. Talvez não todos, mas são 10 pontos que falam, olha, nós vamos fazer um entendimento, mas o seu governo não é exatamente o que a gente queria. Falta um monte de coisa. E essas coisas que faltam, nós gostaríamos que o senhor concordasse. Foi uma negociação, nós não impusemos isso, ele e a equipe dele contribuíram com pontos relevantes também, foi uma construção coletiva, e feito isso, foi feito um acordo e assinado. Porque eu acho que os acordos políticos, para serem duradouros, não podem ser só em interesses eleitoreiros. Tem que ser em torno do interesse público. E esse documento, ele é relevante.